Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 11 horas da manhã e você confere as principais notícias desta terça-feira. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Contra-Golpe com o objetivo de desarticular uma organização criminosa. E os alvos presos teriam planejado uma tentativa de golpe de Estado lá nas eleições de 2022. Eles também tentaram restringir a atuação do Poder Judiciário. A operação contra os Kids pretos, que seriam militares da Ativa e da Reserva. As prisões foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes e já tinham sido cumpridas nesta terça. Além deles, um policial federal foi preso. Os mandados são cumpridos em 3 estados do país e no Distrito Federal. Segundo a PF, havia um planejamento operacional, denominado Punhal Verde e Amarelo, para matar o presidente Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, além do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A ação estava programada para o dia 15 de dezembro de 2022. Um dos presos foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e, atualmente, é assessor do deputado e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. A operação, intitulada Contra-Golpe, acontece no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e a sequência de atos antidemocráticos promovidos ao longo do processo eleitoral e que culminaram nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023. Parte dos indícios veio de material que já tinha sido deletado de aparelhos do coronel Mauro Cid e foi restaurado pelos investigadores. Israel e o movimento islamista, o libanês, o Hezbollah, voltaram a trocar agressões com mortos dos dois lados. Em Beirute, capital do Líbano, pelo menos 5 vítimas foram confirmadas, enquanto no norte de Israel uma mulher veio a óbito. Vamos conferir. Pelo menos 5 pessoas morreram em um ataque israelense no centro de Beirute, capital do Líbano. O número foi anunciado pelo Ministério da Saúde libanês, que também reportou 24 feridos em um bombardeio atribuído ao inimigo israelense no bairro de Zucaq al-Blat. A região é conhecida por abrigar um grande número de deslocados devido aos ataques israelenses contra redutos do movimento islamista xiita Hezbollah. O ataque ocorreu a cerca de 400 metros da sede do gabinete do primeiro-ministro e próximo a uma área onde estão várias embaixadas. Em território israelense, uma mulher morreu na cidade de Shifarã, no norte do país, após a queda de um foguete lançado pelo Hezbollah. Segundo as Forças Armadas, cerca de 100 projéteis foram disparados ao longo do dia a partir do Líbano. Em Ramat Gan, um subúrbio de Tel Aviv, 5 pessoas ficaram feridas depois que um projétil foi interceptado. Israel iniciou em setembro uma campanha de bombardeios contra os redutos do Hezbollah no Líbano, após um ano de violência transfronteiriça e depois de enfraquecer o Hamas em Gaza. O objetivo declarado de Israel é garantir o retorno de cerca de 60 mil deslocados do norte do país, que enfrentam disparos quase diários do Hezbollah há mais de um ano. Mais de 3.500 pessoas morreram no Líbano desde 8 de outubro de 2023, segundo o Ministério da Saúde libanês. Do lado israelense, foram registrados 46 civis e 78 militares mortos. E ainda falando em guerra, a Suécia e a Finlândia começou a preparar a sua população para uma possível guerra. A Suécia enviou panfletos à população indicando como eles devem agir em caso de um possível conflito. Já a Finlândia lançou um site que reúne os conselhos úteis em caso de uma possível guerra. Vamos ver. A Suécia e a Finlândia estão tomando medidas para preparar seus cidadãos para a possibilidade de um conflito armado. Os dois países, que tradicionalmente mantiveram uma postura de neutralidade militar, mudaram de rumo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, e passaram a integrar a OTAN. Agora, as duas nações estão pedindo para que suas populações se preparem para cenários de guerra. Na Suécia, a medida mais recente é o envio de mais de 5 milhões de panfletos com orientações sobre como se proteger em situações de emergência. A partir desta segunda-feira, os cidadãos suecos começaram a receber esses materiais, que incluem conselhos para lidar com guerras, desastres naturais, ataques cibernéticos e outros tipos de crises. O folheto, produzido pela Agência Sueca de Contingências Civis, é um guia de 32 páginas com ilustrações que ensina a população a se preparar para o pior, como estocar alimentos e água. Este é o 5º folheto do tipo publicado pela Suécia desde a Segunda Guerra Mundial.
e ele será distribuído por todo o país nas próximas semanas. Além da versão impressa, o conteúdo também está disponível online e em diferentes idiomas. Já a Finlândia tomou outra medida semelhante. Lançou um site com dicas de como se preparar para diferentes tipos de emergências, incluindo possíveis ataques militares. Essas ações refletem a crescente preocupação com a segurança nacional após a mudança na política de defesa dos dois países, que deixaram a neutralidade para se juntar à OTAN em um movimento visto como resposta à crescente ameaça da Rússia na Europa. Agora, tanto a Suécia quanto a Finlândia estão se preparando para um futuro incerto e pedem à população que também faça o mesmo. A mensagem é clara: é hora de se preparar para enfrentar qualquer crise, por mais difícil que ela seja. E o presidente eleito Donald Trump dos Estados Unidos confirmou que pretende declarar estado de emergência nacional e recorrer ao exército para realizar uma deportação em massa assim que ele chegar à Casa Branca. O republicano classifica como uma invasão a entrada de imigrantes sem visto pela fronteira com o México. Além disso, Trump pretende acabar ou limitar outras vias legais de entrada, como o status de proteção temporária que concede permissão de residência e trabalho, e também a possibilidade de solicitar uma entrevista por meio de um aplicativo de celular ou por meio de outros trâmites nos países por onde os migrantes passam. Em suas palavras, ele planeja a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos assim que assumir o cargo em 20 de janeiro de 2025. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais notícias daqui a pouquinho com a Tabata Porte no Redação Hit, às 11h30. Muito obrigado pela companhia e até mais.